Olá, pessoas, sejam bem-vindas. Eu sou Rebeca Simões e este é o podcast do Mucambo, uma produção do Instituto Mucambo. Convido vocês a participarem deste espaço colaborativo que busca transformar as cidades em territórios educativos e impulsionar a construção de uma sociedade economicamente viável e socialmente justa. Vem com a gente construir um outro mundo possível. Nosso convidado é Adriano Sobral, fotógrafo e gestor de ONG. Quem é Adriano Sobral? Olá, Rebeca Simões, tudo bem? Eu sou um fotógrafo daqui do Recife, que atuo tanto no segmento comercial, como também no segmento autoral. Eu desenvolvo algumas oficinas e para adolescentes, para crianças nas periferias do Recife, Olinda, Jaboatão, mas eu tenho também algo voltado para a terceira idade. No meu trabalho autoral, tenho pesquisas incessantes sobre os folguedos e brincantes populares, há quase 20 anos. Recentemente, desde 2021 até o atual momento, eu venho atuando como filmmaker de alguns documentários. Também na produção de videoclipes de artistas e bandas musicais. E sobre esses documentários, entre eles tem um que é sobre uma pessoa que faz parte também da Mucambo, que é o Sérgio Luiz, que é o Ori de Orixá, que foi produzido com o parceiro também, o Israel Vasconcelos. Fala um pouquinho mais para a gente, Adriano, sobre essas oficinas. Então, ao longo desses anos, após participar de inúmeros cursos, tanto em Pernambuco como em São Paulo, eu senti a necessidade de repassar um pouco do conhecimento adquirido, não do formato técnico, mas no qual o público não iria ter paciência também, né? Então eu dividi toda essa coisa toda desses anos todos em 3 formatos, na verdade 4, um deles pensando nas crianças. Para o público infantil, se chama a oficina Brincando de Fotografar. E também tem um para o público adolescente, que se chama O Primeiro Olhar. E outro dedicado, digamos assim, na parte mais técnica, que é o Terceiro Olhar. Tem essa trilogia, que esse último, no caso, ele foca muito na parte técnica. Realmente entra para fechar. Escrevi mais um recentemente, né, no qual não vejo a hora de pôr em prática, que se chama Fotografia Sonora, que é totalmente voltado para os que amam registros de show, teatro e dança. Essa é para quem já possui uma real experiência com o controle da luz, das técnicas do equipamento em si. Essa oficina desperta uma atenção maior, não só do conhecimento teórico e prático, mas da sensibilidade do fotógrafo com o registro da imagem em si, fazendo que, no fim, os dois se tornem uma coisa só, né? uma conexão só. Para fechar, tem mais um que eu ainda estou escrevendo, que é para um público mais voltado para a atual tecnologia do smartphone, que está aí, não tem como voltar atrás, para sempre, né? E as novas mídias, que ainda também não tem título, mas também vai ser voltada para adolescente, criança, idoso, para todas as fases. Adriano, você, além de fotógrafo, é gestor do Instituto Mucambo, não é isso? De uma ONG que atua no território de Olinda. Qual a importância da fotografia na formação cultural das pessoas?
A fotografia, já há algumas décadas, deixou de ser um mero coadjuvante. Ela atua direta e indiretamente no dia a dia das pessoas. Hoje, reforço ainda mais com o advento do smartphone, no qual o básico, que é um registro ou a popular selfie, como poderíamos chamar antes de retrato, está ao alcance de todos, né? A fotografia já nasce na formação de um indivíduo dentro dos mais diversos segmentos. Na cultura do cidadão plural, carrega consigo literalmente diariamente. Como a fotografia contribui na construção e valorização do território, identidade e memória? Desde sempre, do registro dos terreiros de candomblé, através das forças da natureza, do brincante do boi, do reizado, dos maracatus, afoxés, blocos líricos, do sobe e desce das ladeiras de Olinda, no carnaval do homem da meia-noite, do galo da madrugada, das brincadeiras infantis, do meu eterno imaginário infantil, que estão sobre os olhos da Conceição, na brincadeira do coco de roda, do encanto dos encantados, e não poderia esquecer da Jurema sagrada. Afinal, o que seria o território, memória e identidade se o produto do meio no qual vive não valoriza a si próprio? A gente tem que enxergar primeiro quem nós somos, antes mesmo de olhar a grama do vizinho. Isso é num contexto cultural. Adriano, você é um profissional liberal e mesmo assim decidiu investir seu tempo livre se voluntariando numa ONG. Não é isso? Você é gestor e voluntário do Instituto Mucambo, uma organização da sociedade civil que atua no território de Olinda. Isso. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, né? De dar esse seu tempo livre em prol de um trabalho voluntário. Então, Rebeca, eu sempre trabalhei, prestei serviços e fiz inúmeras parcerias para ONGs. Algumas já deixaram de existir até. Eu vejo o processo de uma ONG que trabalha com transparência, uma real conexão com a população mais carente. Não todas, mas boa parte que conheço. O desenvolver de temas e a vivência do saber popular do dia a dia como cidadãos menos favorecidos sempre me chamou a atenção e causou interesse. Vejo ONGs como um laboratório e uma parte do segmento do que eu faço. Qual o seu papel e que funções você desempenha dentro do Instituto Mucambo? Meu papel não só é como gestor, mas como voluntário, e eu atuo na comunicação, nas mídias sociais, como filmmaker, fotógrafo e editor da ONG. Também desempenho uma função burocrática. No podcast de estreia, né, eu conversei com o Israel Vasconcelos, que é diretor-presidente do Instituto Mucambo, o qual você faz parte. E ele falou sobre o projeto do Círculo Carolina Maria de Jesus. E pensando aqui no contexto que Carolina vivia, né, que ela vivia numa ocupação de barracos de papelão, moradias muito precárias. Eu queria que a gente refletisse aqui um pouquinho. Como é que pessoas que vivem em lugares... não tão perfeitos, não, né? Porque a imagem, o Instagram, por exemplo, o Instagram é coisa bonita, perfeito para as redes sociais. Bonito, né? Tem que ser legal, tem que ser divertido. Então, essas pessoas que vivem, né, em lugares de habitações precárias, que não tem saneamento básico. Como elas podem aceitar as imagens delas? Como é que elas podem ou desenvolver o sentimento de pertencimento, né, de dizer assim, poxa, será que aqui nesse lugar eu posso fazer uma foto, uma imagem instagramável, né? Ou até levar aquela reflexão, poxa, eu quero que aqui meu bairro, minha rua, né, precisa ser melhorado, vamos melhorar isso aqui, né? Porque não está legal. Como é que você vê, assim, enquanto fotógrafo, seu olhar nessa questão, assim, de também não querer romantizar, sabe, a pobreza, sabe, mas da fotografia ser um movimento de transformação, sabe, de mudança. Não sei se você me entende. Entendeu? Entendi. Então, perfeitamente dentro da pergunta, não fugindo, é
É uma coisa que varia um pouco, geralmente quando é com adolescente, que a gente vai fotografar na periferia, o adolescente tem mais essa conexão com essa coisa do Instagram, das redes sociais, mas dentro da própria periferia, dentro do próprio habitat, geralmente mulheres, elas procuram os lugares mais bacaninhas, sobe numa laje, procura um fundo com céu azul, procura o instagramável dessas pessoas, se torna o ambiente, só que procurando o lugar mais bacana, vamos dizer assim. Isso acontece mais com adolescente, mas mesmo assim, após fazer o registro, eu sempre pergunto, olha, ok, tá tudo ok, a gente vai usar essa. Questão também de respeitar a imagem da pessoa que vive naquele ambiente e ela vê que, ao mesmo tempo, ela está se reconhecendo, né? Ela sabe que mora ali, não tem bronca nenhuma, não está mentindo, não está fakeando nada. E nas próprias redes sociais dessas pessoas, geralmente é normal elas já usarem um celular para fazer selfies de onde moram. E com as pessoas que geralmente são mais adultas e idosas, é zero problema. Essas pessoas elas não ligam, não tem bronca nenhuma, pelo contrário. Elas acham até as fotografias mais artísticas quando a gente faz no ambiente em que elas moram e elas não tem aquela coisa de fakear ou não querer mostrar. Não tem isso, pelo contrário, nunca tive nenhum problema com isso. Pode ser em Ouro Preto, né, aqui em Olinda, como pode ser também em outras periferias, como a Várzea, que eu já morei na Várzea há 8 anos, pode ser também no bairro do Ibura, em qualquer lugar que eu vá fotografar. Não tem isso, as pessoas elas se reconhecem onde elas vivem, elas moram, é o ambiente delas, nunca tive nenhum problema. Esse foi Adriano Sobral, fotógrafo e gestor do Instituto Mucambo. Chegamos ao final do podcast do Mucambo, uma produção do Instituto Mucambo. Até o nosso próximo encontro. Território, Identidade e Memória. Com o patrocínio de Buguinha Dub. Podcast do Mucambo.